outra aí que eu não dou conta da minha. Graça e paz, igreja. I'm going to speak in English tonight. Vou falar em português hoje. So if you don't understand English that well, Se você não entende inglês muito bem, don't worry. não se preocupa. I brought my handy dandy translator. Eu trouxe meu tradutor. How are you guys? Como é que vocês estão? Good. It's so good to see everybody. It's so good to be here. É bom ver vocês, bom estar aqui. Thank you to the pastors for giving me this opportunity. Obrigado pelos pastores por me dar essa oportunidade. And I came here tonight because I wanted to share what the Lord put in my heart. E eu vim aqui hoje para compartilhar o que Deus colocou no meu coração. God is faithful. Deus é fiel. God is good. Deus é bom. Amen. Amém? And God is moving. E Deus está movimentando. He's doing something new. Ele está fazendo alguma coisa nova. How many parents are in the room? Quantos pais estão aqui dentro? Yeah? Wow, there's a lot of parents. Everybody's Muitos a parent in pais. this room. Todo mundo aqui é pai. How many have little ones? Quantos tem meninos pequenos? Yeah, a lot of ones, right? How many have teenagers? Quem tem adolescentes? We gotta pray for those people. We gotta pray for them. Tem que orar para It's essas rough, pessoas. It's rough being a teenager. É difícil Can't imagine ser being a adolescente. Excuse me, I had to take a sip. So a lot of you know me as Elijah's wife, Muitos de vocês me conhecem como a esposa do Elijah or as the pastor's daughter-in-law. ou como a nora do pastor. But maybe you don't know much about me. Mas talvez você não conhece muito sobre eu. So I wanted to share a little bit of my story with you guys tonight. Is that okay? Então eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Tá tudo bem? So I grew up in church. Então eu nasci na igreja. Cresci na igreja, né? Cresci. Eu cresci. My parents were pastors. Meus pais foram pastores. My dad, he pastored a church for many years. Meu pai pastoreou uma igreja por muitos anos. He even started out as a worship leader. E ele até começou como Right? líder de They remember? louvor. They were there. Eles lembram. Yeah, he would sing, play the guitar, Eles- drums sometimes. Cantava, tocava guitarra, bateria. So if you're ever wondering where I got my singing abilities, it's from him. Love you, Dad. If you're Então, se watching. você quer saber onde que eu pego esse dom de cantar, é pelo meu pai. Te amo, pai. And then my mom E minha mãe is just amazing. é maravilhosa. I love her. Eu amo ela. And I love you too, Dad. But my mom, she can't sing. Mas minha mãe, ela não consegue cantar. She has the sweetest voice when Ela- you talk to her. Ela tem uma voz tão doce quando você conversa com ela, But God didn't give her the gift to sing, mas right? Deus não deu o dom para ela de cantar. And that's okay. Isso é tudo bem. She has so many other gifts. Ela tem bastante outros dons. But something interesting Mas uma coisa interessante is that my mom é que minha mãe was the first person who taught me how to worship. era a primeira pessoa a me ensinar como louvar. And then as I got older, E como eu fui crescendo, I learned a lot from Kim Walker, Bethel, those are my big influences. eu aprendi muito do Kim Walker, do Beto, esse pessoal que me influenciou. But it started at home Mas começou em casa, with my parents. com meus pais. And I remember so vividly E eu lembro bem claramente, when I was very young, mas eu era bem pequeno, whenever my mom would go spend time with the Lord, e quando minha mãe ia passar tempo com Deus, she would take me with her. ela me levava com ela. She would say, Sammy, let's go worship God. Ela falava, Samla, vamos lá adorar Deus. And so I'd be like, okay. E eu falava, tá bom. And we would blast worship music all over the house, and we would just sing and dance. E a gente tocava música alto, a gente cantava, dançava. It was a fun time. And my mom would take me to prayer meetings at church. My parents would take me. E minha mãe me levava para orações na igreja. And thinking back on it now, E pensando lá para trás agora, I learned that worship is not about how well you sing. louvor não é tão bem você canta. It's not about how well you play an instrument. Não é como que você toca um instrumento. Worship is about the heart. O louvor é o teu coração. It's about going after the heart of God. É indo atrás do coração de Deus. So I grew up in this environment Então eu cresci nesse
ambiente. My parents were very intentional with the way that they raised me. Meus pais foi bem intencional de como que eles me criou. And this became all I knew. E isso era o que eu sabia. So I started having encounters with God at an early age. Então eu comecei a ter encontro com Deus bem novo. At 11 years old, I got baptized by the Holy Spirit. Com uns 11 anos eu fui batizado pelo Espírito Santo. Began to speak in tongues Comecei a falar em línguas. because my mom brought me to a prayer meeting with her. Porque minha mãe me levou com um encontro de oração com ela. As a little kid, I didn't want to go, E quando eu era criança eu não queria ir muito. but my mom wasn't afraid to take me places. Mas minha mãe não tinha medo de me levar aos lugares. So I left there baptized by the Holy Spirit. Então eu saí de lá batizado pelo Espírito Santo. And then when I was in middle school, E quando eu estava no middle school, we found this church all the way in Miami a gente achou essa igreja lá em Miami, where everyone was on fire for God. onde todo mundo estava pegando fogo por It was Deus. just a different time, a Era different atmosphere. Tempo diferente, era um ambiente diferente. They were all about the supernatural and Yeah. about encountering the presence of God. E era tudo sobre o natural e tendo encontro com Deus. So that's where we congregated for a few years, Então é lá onde que a gente congregou por bastante anos. and that's where I had a lot of my encounters with Jesus. E foi lá onde que eu tinha bastante encontro com Jesus. Of course, as a teenager, I didn't want to go Claro, como adolescente eu não queria ir to church, para a igreja, especially on Friday nights. ainda mais na sexta-feira. But every single Friday and Sunday night, Mas toda sexta-noite e domingo à noite, my mom did not fail. minha mãe não falhou. She said, "You're gonna go." Ela falou que você vai. I gave her a hard time. E eu dei ela um Parent- tempo bem difícil. Parents of teenagers, you know what I'm talking about. Pais de adolescentes sabem o que eu tô falando. They give you a hard time. Eu dei tempo, eu fui bem difícil para ela. But my mom was firm with me, and she said, "No, you're gonna go." And I'd be mad at her. Mas minha mãe foi firme. E ela falou, não, você vai. E eu ficava bem bravo com ela. She didn't care. She E ela took me. tava nem aí. And you know what? She was right. E você sabe de uma coisa? Ela estava certo. I left the house not wanting to go, Eu saí de casa não querendo ir. and then I left church not wanting to leave. E eu saí da igreja não querendo sair da igreja. That's how strong the presence of God was. E isso é tão forte a presença de Deus era. And then, because of the way I was raised, E por causa do jeito que eu fui criado, when I went through a phase of my life where I strayed from God, quando eu passei numa fase na minha vida que eu me larguei de Deus, I never forgot about Him, eu nunca esqueci sobre ele. no matter how hard I tried. Tanto que eu tentei, He would always remind me of our time together ele sempre me lembrou do nosso tempo junto and of how much He loved me. e de quanto ele me amava. Here's what I'm trying to say to you parents out there. É isso que eu tô tentando falar para vocês pais aí fora. Fight for your children's relationship with God. Luta por relacionamento do teu filho com Deus. Take them with you when you spend time with the Lord at home. Chama eles quando você vai passar tempo com Deus, chama eles com você. And if you're not spending time with God, E se você não está passando tempo com Deus, maybe this is your sign to start. isso aqui é um sinal para você começar. If my parents did not sacrifice driving me an hour and 40 minutes, Se os meus pais não sacrificou me dirigindo 1h40 minutos, 2 days a week, 2 dias por Sometimes semana, more. às vezes mais, if she didn't bring me to the places se ela não me levava nos lugares where they knew I would encounter God, onde eles sabiam que eu ia ter encontro com Deus, I don't know if I would be standing here telling you this. eu não sei se eu estaria aqui falando isso com você. And I'm so grateful Eu tenho bastante gratidão to have a dad too, para ter um pai também, who always protected me, que and sempre me protegeu, always prayed over my life. sempre orou sobre a minha vida. I think it's so important for if you have for a son or a daughter to hear the words "I love you" from their dad. Eu acho que é muito importante se você tem um filho ou um filho para ouvir as palavras "eu te amo" saindo de um pai. So parents, bring your children with you to your secret place with God. Então, pai, leva teus crianças com você pro teu lugar secreto. It will mark them. Isso vai marcar aí. Like I said, I'm not a parent yet, Que nem eu falei, eu não sou pai ainda, but my parents already set the example for me. mas meus pais já colocou o exemplo para mim. Isn't he great? Isn't he amazing? Come on, guys. Let's give him a hand of applause, please. It's hard.
It's hard in English. É difícil And he's doing traduzir. it in Portuguese. E eu tô fazendo em That is português. difficult. É difícil. Goodness. So don't let the church be the only place where your kids hear about God. Então não deixa a igreja ser o único lugar que teu filho ouve sobre Deus. Proverbs 22:6. Provérbios 22:6. Do you have that one? It says, "Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it." Fala, treina sua criança do jeito que é para ser e ele não vai se afastar. Isn't that so true? Não é verdade isso? Let's pray. Vamos orar. Holy Spirit, I pray that you have your way tonight. I pray, Lord, that you may move in this place. I pray, Lord, that people may encounter your presence. I pray, Lord, that it may be you speaking and not my words. Lord, I pray that your will be done tonight. In Jesus' name, amen. The Lord has been speaking to me a lot lately. Deus está falando comigo muito esses dias. How the times are so different in the church. Como os tempos estão bem diferentes na igreja. It's not what it used to be. Não é como é que era. People lost their fire for God. O pessoal perdeu o fogo por Deus. But the Holy Spirit is moving. Mas o Espírito Santo está movimentando. He's moving. Ele está movimentando. God wants to encounter his children. Deus quer ter um encontro com as crianças dele. He wants to encounter you. Ele quer te encontrar. And you know where it starts? Você sabe onde que começa? At home. Em casa. Whether you're a parent or not, Se você é pai ou não, if you're young or old, se você é velho ou novo, God wants to spend time with you. Deus quer passar tempo com você. My mom didn't know how to sing, Minha mãe não sabia como cantar, but that didn't stop her from worshiping. mas isso não parou ela de louvar. And God has been speaking to me a lot about worship E Deus está falando comigo muito sobre louvor. because so many people have it twisted. Porque tem muita gente que tem esse errado. They think they need to know how to sing or play an instrument, Eles acham que eles têm que saber como cantar ou tocar um instrumento. but you don't. Mas você não precisa. That's not what worship is about. Isso não é que louvor. Isso não é louvor. In the same way, No mesmo tempo, you can sing and sound beautiful, você pode cantar você pode tocar e cantar bem bonito, but that doesn't make it worship. mas isso não é louvor. You can't impress God with your talent. Você não consegue impressionar Deus com seu talento. You can't impress God with something He already gave you. Você não consegue impressionar Deus com o que Ele te deu. You impress God with your heart. Você impressiona Deus com teu coração. Worship is not the sound of music. Louvor não é o som de música, It's the sound of the heart. é o som do coração. Matthew chapter 15, verses 8 through 9. Elijah will read it. Mateus 15, 8 a 9 fala: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Some people draw near to God Algumas pessoas vão perto a Deus and worship them with their mouth, e louva Ele com a boca, but their heart is far from God. mas o coração está longe de Deus. And Jesus says in His own words, E Jesus falou com as palavras dele their worship is in vain. que o teu oração é em vão, o teu There's no- adoração é em vão. There's no meaning. Sentimento. So what does this tell us about worship? Então, o que isso nos fala sobre louvor? That our heart and our mouth must connect. Que nosso coração e a nossa boca tem que conectar. Proverbs 4:23. Provérbios 4:23 fala: De tu se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Solomon said, Salomão falou: guard your heart. guarda o teu coração. And he was the wisest man, right? E ele foi o cara mais sábio, né? And he's saying above all else, E ele falou: acima, guarda o teu coração. your heart is where your desires, your dreams and your passions live. Teu coração, onde estão seus desejos, seus sonhos, os teus paixões está. The condition of your heart will determine the condition of your life. A condição do teu coração vai determinar a condição da tua vida. Did you know that your heart is under constant attack? Você sabia que o teu coração está sendo atacado muito? There's a fight for your heart. Your heart affects everything in your life. Sua vida afeta
Seu coração afeta tudo na sua vida. Worship comes from this part of your life. Louvor vem dessa parte da sua vida. So God's focus is in the heart. Hã? God's focus is in the heart. O foco de Deus é no coração. So let's compare two hearts. Então vamos comparar duas corações. I'm going to talk about the heart of Saul and the heart of David. Eu vou falar sobre o coração de Saul e o coração de Davi. So first let's talk about Saul. Então vamos conversar sobre Saul. Israel Israel was tired of being their king estava cansado de Deus sendo o rei dele, because they couldn't see him. porque eles não conseguiam ver Deus. They couldn't hear him. Eles não conseguiam ouvir. He's invisible. Ele é invisível. They wanted a man Eles queriam um homem like the other countries did as que the nem king. as outras nações tinham. So they started looking. Então eles começaram a procurar. So God told Samuel, Então Deus falou com Samuel: okay, let them have what they want. tá bom, deixa eles ter o que eles querem. Don't you think it's dangerous when God lets you have what you want? Você não acha que é perigoso quando Deus te deixa ter o que você quer? But they insisted. Mas eles insistiu. So God said, okay, let them choose. Então Deus falou: tá bom, deixa ele escolher. And Saul was the people's choice. E Saul foi o escolhido do povo. He was nominated for his outer qualities. Ele foi nominado por causa dos qualidades por fora, que eles têm por fora. So they chose Saul. Então ele escolheu Saul. He was dressed for success on the outside, Ele, but was never groomed on the inside to Mas- succeed. mas não foi vestido cuidar de dentro. Because of all his outward qualities, Então por causa de essas qualidades externas, he had immediate success. ele tinha sucesso imediato. But he spent little time. Passou pouco tempo em oração e louvor. So as a result, he became a driven man. Então o resultado, ele ficou um homem dirigido. He was trying to be a great king. Ele estava tentando ser um bom rei. So he received his self-worth by how well the people liked him. Ele se sentiu importante de como, ou ele se sentiu, He received his self-worth by how well the people liked him. ele se sentiu bem, valorizado quando o povo gostava dele. He wanted to look good in the eyes of the people instead of the eyes of God. Ele queria se aparecer bom nas olhos das pessoas, mas não nos olhos de Deus. He was so driven to keep his position Ele estava tão focado em ficar com a posição dele, that he saw every other king as an enemy. que ele viu todo outro rei como inimigo. Every other ministry in town was opposition. Todo ministério dentro da cidade era inimigo. And God rebuked him, but he wouldn't listen. E Deus repreendeu ele, mas ele não ouviu. Saul became very angry and irritable. E Saul ficou bem bravo e fácil para ficar bravo, irritado. Never happy. Nunca feliz. So, Gente, meu português não é tão bem, tá? Calma aí. doing great, babe. You're doing great. You're doing great. So Samuel comes to Saul Então Samuel foi para Saul and prophesies to him e profetizou sobre ele that God is looking for another king que Deus está procurando outro rei whose heart is after him. e o coração está atrás dele. Because with God, Porque com Deus it's a heart issue. é com o coração. So now God said, E agora Deus falou: you as people had your pick. você como povo tinha sua escolha. Look what happened. Olha o que aconteceu. Now I'm going to choose. Agora eu vou escolher. So Samuel went to the house of Jesse, Então Samuel foi para a casa de Jesse and God said these words to Samuel. e Deus falou essas palavras com Samuel: I look not as man looks. eu olho não como o homem olha. Man looks on the O outside. homem olha por fora. I look at the heart. Eu olho no coração. So Jesse brought out his 7 sons. Então Jesse trouxe os 7 filhos dele He didn't even remember David. e ele nem lembrou do Davi. His 7 sons, I'm sure, Os 7 filhos deles, eu tenho certeza, were all very strong looking on the outside. era bem forte pro lado de fora. I'm sure if you look at them, Eu tenho certeza que você olhava eles, they would look like a king. eles olhavam, eles pareciam como um rei. But God did not choose any of Jesse's 7 sons. Mas Deus não escolheu nenhum desses 7 filhos. So Samuel said to Jesse, Então Samuel falou com Jesse: do you have another son? você tem outro filho? And he was like, yeah, I do. E ele falou: eu tenho. And there was David, E tinha Davi, just watching the sheep, só assistindo, vigiando as ovelhas, sitting on a rock,
sentando em cima de uma pedra. enjoying God. Enjoying, buscando a Deus. Writing songs. Escrevendo músicas. So God chose David. Então Deus escolheu Davi. And after David was anointed to be king, E depois que Davi foi escolhido para ser Deus, He went- rei, he went back to taking care of the sheep. ele voltou para cuidar das ovelhas. But you're the king of Israel. Mas ele é o rei de Israel. At the time, No tempo, in history, no matter how old you were, em história, não adianta a tua idade. if you were appointed to be king, Se você foi apontado para ser rei, you would take those loyal with you. você You would take those loyal with you, você levava aqueles que eram leal com você and you would overthrow the other king. e você tirava o rei que está lá. But David didn't do that Mas Davi não fez isso, because his heart was right. porque o coração dele estava certo. He didn't force his ministry before God's time. Ele não forçou o ministério dele antes do tempo de Deus. He went through the process, Ele passou pelo processo, waiting for God's time, esperando por tempo de Deus. which in David's case E no caso do Davi, was 15 years. foi 15 anos. We all have to wait. Nós temos que esperar. So why was David chosen? Então por que Davi foi escolhido? Because he had a heart after God. Porque ele tinha um coração atrás de Deus. Why are you chosen? Por que você é escolhido? God will test the heart. Deus vai testar o teu coração. So how do you get a heart like David? Então como que você pega um coração que nem Davi? Spending time in the presence of God, Passando tempo com Deus, praying, orando, reading the word, lendo a palavra, talking to him, conversando com ele, listening to him. ouvindo ele. David said only one thing is the most important thing, Davi falou que só uma coisa é mais importante. and that's to dwell in your presence. E isso é ficar na tua presença. David made some pretty bad mistakes, Davi errou muito, but he's ultimately known for having a heart after God. mas ele é lembrado para ter um coração atrás de Deus. Earlier this week, Essa semana, I got home. eu cheguei em casa I've been more tired than usual because I haven't been sleeping that good. e eu tô mais cansado do que normal, porque eu não tô dormindo muito bem. And I work till 5, E eu trabalho até 5 horas, so I got home around 5:30. então eu chego em casa mais ou menos 5:30. So I worked out a little bit, Aí eu fiz exercício um pouco, took a shower, had dinner, tomei um banho, comi janta, cleaned the kitchen, did all the stuff. limpei a cozinha, fiz tudo. Then it was around 10 p.m. E depois, em volta de 10 horas, and I was doing my skincare, getting ready for bed. eu estava fazendo o meu tratamento de pele, preparando para ir para a cama. And then all of a sudden, E depois, de repente, I felt the Lord speaking to me, eu senti Deus conversando comigo, calling me to spend time with me Him. chamando para passar tempo com Ele. And at this point, I'm so tired. E nessa hora eu estava bem cansado. But I'm like, you know what? I have to do it. Mas você sabe de uma coisa? Eu falei, eu tenho que fazer. No excuses. Não tem desculpa. In my 1-year review at my job, E na revista de 1 ano no meu trabalho, where I could potentially get a raise, onde que eu posso, que é potencial Which I eles did aumentar for the o glory meu of God. pagamento, e eles aumentaram o meu pagamento, was the next day. era o dia depois. And I hadn't prayed about it yet. E eu não orei sobre isso ainda. So my intention was Então minha intenção era to go in the room, para entrar dentro do quarto, close the door, fechar a porta and, ask God to bless me the next day. e pedir a Deus para me abençoar o próximo dia. But when I went in the room, Mas quando eu entrei dentro do quarto, I closed the door, eu fechei a porta, I put on worship music, eu coloquei música de louvor. and I felt not to ask God for anything. E eu senti para não perguntar a Deus a nada. I sat down in my pedido. chair, Eu sentei na minha cadeira and I began to worship. e eu comecei a louvar. And I started to say, I love you. E eu comecei a falar, eu te amo. I love you, God. Eu te amo, Deus. I love you. Eu te amo. You're so important to me. Você é tão importante You're all para that mim. matters to me. Você é tudo que You're all that I need. você é tudo que eu preciso. And He immediately began to pour Himself onto me. E ele imediatamente começou a se derramar sobre mim. And you know what I felt the Lord say? E você sabe o que eu senti Deus falar? No one spends time with me anymore just to tell me that they love me. Ninguém passa muito tempo comigo mais para falar que eles me amam. You know what a lot of people do? Você sabe o que muitas pessoas faz? I call it the Santa Claus spirit. Eu chamo o espírito do Papai Noel. They come to God, Eles vai a Deus, sit on His lap, senta no coxo dele, colo, ask Him for e things, pede ele as coisas and then just walk e away. depois vai embora.
God wants to hear you tell him that you love him. Deus quer ouvir você falar que você ama Ele. It melts his heart. Isso derrete o coração dele. It melts his heart so much he cannot resist you. Derrete o coração dele tanto que ele não consegue te resistir. He begins to pour his love onto you, E ele começa a derramar o amor dele sobre você. and you're immediately filled with peace. E imediatamente você tem paz. And you know how I said that worship is not about how well you sing? E você lembra como é que eu falei que louvor não é como que você canta? I'm not saying I'm a good singer, Eu não tô falando que eu canto bem, but when I worship at home, mas quando eu canto em casa, I'm definitely not a good singer. eu sei que eu não canto bem. God is looking for true worshipers Deus está procurando os adoradores verdadeiros who will worship him in spirit and in truth, que vai louvar Ele em espírito e em verdade. who will worship him just to worship him, Que vai louvar Ele só para louvar Ele. not because they think they'll get something out of it, Não porque a gente acha que a gente vai pegar alguma coisa, but because he's so good mas porque Ele é tão bom. and he's worthy of it. E Ele é digno ao nosso louvor. Worship and prayer is our intimacy with God. Louvor e oração é a nossa intimidade com Deus. Worship brings you face to face with Jesus. Louvor se leva face a face com Deus, com How Jesus. you worship Como você louva, reveals what kind of Christian you are. revela o tipo de coração de cristão que você é. When we worship God, Quando a gente louva a Deus, we need to give him everything. a gente tem que dar Ele tudo. When I say everything, I mean E everything. quando eu falo tudo, eu falo tudo. I mean our hands, our Eu falo feet, nossas mãos, nossos pés, our heads, nossas cabeças, our minds, nossas mentes, our eyes, our nossos ears. olhos, nossos ouvidos. We need to give him A everything. gente tem que dar Ele tudo. If God gets your feet and your hands, he has you. Se Deus pega tuas mãos e os teus pés, Ele te tem. Because your feet determine where you go, Porque teus pés determinam aonde você vai and your hands determine what you do. e suas mãos determinam o que você faz. So if God can get your feet, Então, se Deus consegue pegar o teu pé, you won't be going to the wrong places. você não vai nos lugares errados. If God can get your hands, Se Deus consegue pegar a tua mão, you won't be doing the wrong things. você não vai fazer as coisas erradas. What does this all have to do with worship? Mas o que isso tem a ver com louvor? Worship Louvor is more than prayer and singing. é mais do que oração e cantar. We worship God by where we go and what we do, A gente louva a Deus para aonde a gente vai e o que a gente faz. not only by what we say and pray. Não só para que a gente ora e fala. Worship, it often contains these two things, Louvor muitas vezes tem essas duas coisas, but worship is also living. mas louvor é também vivendo. It's the way that we live. É o jeito que a gente vive. So worship includes, Então louvor inclui, for those of you taking notes, para vocês que tá anotando, praying, orando, singing, cantando, doing, fazendo, living, ou vivendo, giving our tithes and offerings, dando nossos dízimos, working, trabalhando, going, indo and serving. e servindo. We can worship God with our feet by going the right way, A gente pode louvar a Deus com nossos pés para indo no caminho certo, and we worship it with our hands by doing the right thing. e a gente louva Ele com nossas mãos para fazendo as coisas certas. Everyone worships, Todo mundo louve, even those who don't believe in God. até aqueles que não acreditam em Deus. We all worship something or someone. A gente tudo louve alguém ou alguma coisa. In our world today, No nosso mundo hoje, we worship everything except God. a gente louva tudo menos Deus. In a few of his books, A.W. Tozer, Em alguns dos livros do A.W. Tozer, he talks about Cain worship versus Abel worship. ele fala sobre o louvor do Caim e o louvor do Abel. Cain's worship Caim was to offer to God what pleased Cain. era para oferecer a Deus que ele gostava. In contrast to Cain, E contraste a Caim. Abel's worship was Abel, to offer to God o louvor do Abel era para dar a Deus in obedience that which God desired of him. uma obediência que Deus queria dele. Do you worship more like Cain or Abel? Você louva que nem Caim ou Abel? Are you giving God the very best of what you have, Você está dando a Deus o melhor que você tem? or are you giving him your leftovers? Ou você está dando a Ele os teus restos? Our worship needs to be authentic. Nosso louvor tem que ser autêntico. Authentic worship is worship that is pleasing to God.
O louvor autêntico é o que agrada a Deus. Authentic worship goes hand in hand O louvor autêntico vai mão em mão. with our developing authentic relationship with God. It goes hand. Okay. Authentic worship goes hand in hand with our developing authentic relationship with God. Difícil. You got Authentic this. worship. Louvor. Essa é difícil. Where are you? Where are you? Eu vou traduzir que fica mais fácil. Louvor autêntica que vai mão em mão quando você está desenvolvendo o seu relacionamento autêntico com Deus. O teu relacionamento agrada a Ele. Isso, autêntico. Quando você é autêntico com Deus, o seu relacionamento vai ser autêntico com Ele. So how do we know what pleases God? Então, como que a gente sabe o que agrada a Deus? We have to know him in order to know what he likes. A gente tem que saber, a gente tem que conhecer Ele para saber o que Ele gosta. How do we get to know him to know what he likes? E como que a gente conhece Ele para saber o que Ele gosta? We have to spend time with him. A gente tem que passar tempo com Ele. It's not just once a week at church. Não é só uma vez por semana na igreja. Your time at church Ou o tempo na igreja. should not be E o teu tempo na igreja não é para ser your only time that you spend with o God. único tempo com Deus que você tem. So how do we spend time with God? Então, como que a gente passa tempo com Deus? By praying, Orando, reading the word, lendo a palavra, talking to him, conversando com Ele, listening to him. ouvindo a Ele. It's relationship. É um relacionamento. Without relationship, Sem um relacionamento, all we have is religion. a única coisa que a gente tem é religião. We were created to worship, A gente foi criado a louvar, every single one of you. cada um de vocês. But after Adam and Eve gave into sin, Mas depois que Adão e Eva se deu para pecado, and later us, e depois nós, we lost that level of worship. a gente perdeu aquele nível de louvor. And so since that day, Então, desde aquele dia where Adam and Eve que Adão e Eva ran away to the trees of the garden, correram para as árvores do jardim, there's been a longing to find God. tenho vontade de achar Deus. I see in this generation, they are longing for God. Eu vejo nessa coração um desejo aí atrás de Deus. This longing is universal. Esse desejo é universal. Everyone has it. Todo mundo tem. They're just looking in the wrong places, Eles só estão olhando nos lugares errados, worshiping the wrong things. louvando as coisas erradas. But what everyone truly desires is God. Mas o que todo mundo quer é Deus. But because we sinned and are sinners, Mas porque a gente peca e a gente são pecadores, as a result, we became afraid of God. como resultado a gente tinha medo de Deus. Like Adam and Eve, who E nem fled Adão e Eva que fugiu. and hid among the trees of the garden. E eles se esconderam dentro das árvores do jardim. We do the same today. E a gente faz a mesma coisa hoje. But can I share some good news with you? Mas eu quero compartilhar notícias boas para você. When Jesus died on the cross and rose on the third day, Quando Jesus morreu na cruz e se levantou no terceiro dia, our worship was restored according to the pleasures nosso of God. louvor foi restaurado. With Adam and Eve, Com Adão e Eva, Satan took away the pleasure of worship, o diabo tirou a beleza de louvar. but through Jesus it has been restored. Mas pelo Jesus, isso foi restaurado. The challenge then comes with us, O desafio depois agora vem. comes with us living up to that restoration. O desafio agora é a gente viver para essa restauração. So the worship I want to focus on Então o louvor que eu quero focar is worship that pleases him and meets his expectations. é louvor que agrada a Ele e alcança o que Ele está querendo. I need to know God Eu preciso conhecer Deus in the most intimate way possible no possível mais íntimo in order to accomplish this. para conseguir fazer isso. It's an ongoing discipline, É uma disciplina que você vai treinando. a daily habit, Hã? a daily habit. É um hábito todo dia. Cain's worship pleased Cain and the people around him. O louvor de Caim agradou ele e o pessoal em volta dele. Whereas Abel's worship was not a popular kind of worship Mas o louvor do Abel não era tão popular, because there was sacrifice involved in porque his tinha worship. sacrifício envolvido nele. I'll put it like this. Eu vou colocar assim: If your worship doesn't cost you anything, it's not genuine. se o teu louvor não te
custa nada não é verdadeiro. Matthew 7, verses 22 through 23. Mateus 7, 22 a 23 fala: Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eles direi claramente: Eu nunca conheci você. Afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus' words here As palavras de Jesus aqui reveal the most damaging thing that can happen to someone. revela a pior coisa que pode acontecer com alguém. It's not just what you do that matters. Não é o que você faz que vale. Your relationship with God affects everything you do. Seu relacionamento com Deus afeta tudo que você faz. The verse we just read O verso que a gente acabou de ler reveals the significance of God knowing us, revela o significado de Deus conhecendo a nós. which is what worship is all about. E o que o louvor é. Worship is not about convenience. Louvor não é sobre conveniência. Worship is sacrifice. Louvor é sacrifício. Sometimes not very pleasant. E às vezes não é prazeroso. We cannot please ourselves A when we gente não worship, pode agradar a nós mesmos quando a gente louva. but we need to please God in our worship. Mas a gente tem que agradar a Deus quando a gente louva. Therefore, we need to bring to God what pleases Him. Então a gente tem que levar a Ele o que agrada a Ele. And to do that, E para fazer isso, we need to seek to understand God and His character. a gente tem que procurar para entender Deus nas características dele. As our understanding of God grows and develops, Como o nosso conhecimento de Deus aumenta e cresce, so then will our worship. aí mais vai o nosso adoração. What stands out to me the most about this verse is where Jesus says, I never knew you. O que destaca bastante desse versículo is what? I never knew you. É que eu nunca te conheci. Depart from me, Me afasta. you, Afasta-se. you who practice lawlessness. Você que pratica o mal. So they went through the motions of serving God Então eles passaram pelos movimentos de servindo a Deus all their lives. a vida deles todo. But the bottom line was that God never knew them. Mas a verdade é que Deus nunca conhecia eles. I've seen this happen many years ago, Eu vi isso acontecer muitos anos atrás and even today, e até hoje. where young people will go to church on a Friday night, Que os pessoas novos vão para a igreja numa sexta-feira à noite, worship God, louva a Deus, serve God, serve Ele and then they'll go to the club after. e depois vai para o boteca depois. They leave God's house, Ele sai da casa de Deus and then they go party with their friends. e depois eles vão para a festa com os amigos. I never knew you. Eu nunca te conheci. God cannot accept my worship Deus não pode aceitar o nosso louvor. unless it meets His standards. Deus só pode aceitar o nosso louvor se alcança a expectativa dele. And His standards have nothing to do with my ability or understanding. E a expectativa dele não tem nada a ver do meus talentos. Rather, I must come to God Mas eu tenho que ir a Ele by His terms nos termos dele. and in the way that pleases Him, not me. No jeito que agrada a Ele, não eu. We can use the example of counterfeit money. A gente pode usar o exemplo de dinheiro falso. The danger of counterfeit money O perigo de dinheiro falso is that it looks like the real é thing. que parece verdadeiro. Most people aren't able to tell whether it's counterfeit or real. A maioria das pessoas não consegue ver se é falso ou não. Yet counterfeit money is worth nothing. Mas dinheiro falso vale nada. Likewise, if we're involved in counterfeit worship, A mesma coisa, se a gente está envolvido com louvor falso, what is that worth to God? o que isso significa a Deus? Counterfeit worship may please some people, Louvor falso pode agradar algumas pessoas, but it won't please the one who knows the difference between fake and real mas não worship. vai agradar aquele que conhece a diferença da verdadeira e falso. Why am I telling you this? Por que eu estou falando isso com você? Why has God been speaking to my heart about worship? Por que Deus está falando comigo sobre adoração? While we were worshiping here today, Enquanto a gente estava louvando aqui hoje,
I felt the Lord tell me, Eu sentia Deus me falar. I want to take my church to a higher level Eu of quero worship. levar a minha igreja num outro nível. We've just scratched the surface. A gente só tá arriscando o não sei falar essa palavra. O chão. There is a shift. Tem uma mudança. God is moving. Deus está movimentando. God says, I want the real thing. Deus fala, eu quero a verdadeira. I want relationship. Eu quero um relacionamento. I want your heart. Eu quero o teu coração. Why? Por quê? Because He loves you. Porque Ele te ama. He longs to be with you. Ele quer estar com você. Worship team, if you want to come up. É o time de louvor, se você quer subir. Did you know Você sabia that our worship and prayer here on earth que o nosso louvor e oração aqui na terra is connected to heaven? é conectado com o céu? I'm reading a book Eu estou lendo um livro called It's All About Worship. chamado É Só Sobre Adoração. I'm telling you, God has been speaking to me about Eu worship. estou te falando, Deus está falando comigo sobre He's adoração. making me read books. Ele está me fazendo ler livro. And it's by this couple, Michael and Meredith Malden. E é esse pessoal, Michael e Meredith, casal, And they share their story and testimony e eles compartilham o testemunho deles about what God imparted to them in regards to worship. do que Deus colocou no coração deles sobre louvor. In the book, they tell us, their experiences. No livro eles falam sobre as experiências deles. They were at a Bible school in Israel, Ele estava numa escola bíblica em Israel. and they had a worship, a prayer night once a week. E eles tinham uma noite de oração uma vez por semana. And every week they prayed for a specific person. E toda semana eles oravam por uma pessoa específica. So one week it was Meredith's turn. It was the woman in the book. E uma semana era a vez do Meredith, a mulher que escreveu o livro. And she had asked God E ela pediu a Deus what it looks like to worship. como que aparece a louvar. So during the prayer night, Então, durante a noite de oração, someone was praying over her, alguém estava orando sobre ela and they said, e eles falaram: Lord, Deus, I pray that you show Meredith eu oro que você mostre a Meredith what it looks like when she worships, como parece quando era louva. and I pray that you show her right now. E eu oro que você mostre ela agora. But instead of showing her, Mas em vez de mostrar ela, God showed her husband, Deus mostrou o esposo dela. and he had a vision, E ele tinha uma visão. and he saw an entire host of angels E ele viu um monte de anjos in heaven no céu, waiting to be released to the earth. esperando para ser soltado no céu, na terra. Some of these angels E algumas desses anjos were created for war, foi criado para guerra, healing, cura, deliverance, libertação. you know. Cada um tem a sua função. And they were waiting in anticipation E ele estava esperando, ansioso, for this woman to worship. para essa mulher adorar. They were only released Ele só foi mandado when she started to open her mouth and worship. quando ela começou a abrir a boca e louvar. They wanted her to sing to the Lord Eles queriam era louvar a Deus as if their life itself depended on it. como as vidas deles dependia. Imagine that angels cannot do what they're meant to do Imagina que os anjos não conseguem fazer o que eles foi criado a fazer unless you do what you're meant to do. se você não faz o que você foi criado a fazer. There are things that will not be released in heaven Tem coisas que não vai ser soltado do céu, unless you liberado open do your céu. mouth. Tem coisas que só vai ser liberado do céu se você abrir a sua boca. Can I invite you guys to worship tonight? Eu quero convidar vocês a orar hoje. Lord, take us to a higher level of worship.